Playlist dos Evangelhos. Mateus, capítulo 8. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-te de joelho e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-lhes aos sacerdotes e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Então Jesus, em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhes ajuda, e disse: Senhor, o meu servo, ele está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber o Senhor debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade, como soldado sobre o meu comando. Digo um: vá, e ele vai. Digo ao outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tanta fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, com febre. Tomou ela pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu a ordem para que atravessassem para o outro lado do mar. Então, um mestre da lei, aproximando-se, disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que você for. Jesus respondeu: Olha, as raposas, elas têm suas tocas. As aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar sequer a sua cabeça. O outro discípulo lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me. Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Então, no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de uma forma que as ondas, elas inundavam o barco, que Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Nós vamos morrer, Senhor! Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu o vento, e o mar fez-se completamente bonança. O mar acalmou. Os homens ficaram perplexos e perguntaram-se uns aos outros: Meu Deus, mas quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Quando ele chegou ao outro lado, a região dos graneiros, Gadarenos,
foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, Filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A cerca da distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsar, manda-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele disse: vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que aconteceu aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles.